Olá, eu me chamo Christian e o vídeo que você vai ver a seguir é um corte do nosso reagindo sobre o vídeo de Silvio Almeida sobre identitarismo. Mas antes de começar, considere se inscrever no canal e curtir o vídeo, que é para o algoritmo entender que você se interessa por coisas como filosofia, política, teoria social. Beleza? Abraço! Há uma proposta também, que é a proposta da afrocentricidade. Por outro lado, a proposta que tem a ver com o lugar, ou seja, mudar o centro de referência do pensamento do mundo para pensar o mundo a partir de África. Da África, não é de África. Você já deve ter ouvido, né? O pessoal fala, ou você mesmo deve falar de África. Mas você se lembra que na escola você aprendeu da África, você sempre falou da África. De uns tempos para cá, a gente percebe que o movimento negro e alguma parcela do movimento negro e algumas pessoas começaram a falar de África. Mas você já se perguntou por que fala de África? Não, tá errado falar de África. Na gramática brasileira fala-se da África. E na gramática portuguesa, inclusive, também falam da África. Ou deveria falar. Só que em Portugal fala-se de África. E por Portugal falar de África, os países lusófonos da África, como Angola, Moçambique, falam de África. Então, muito possivelmente alguém viu algum angolano ou moçambicano falar de África e começou a repetir, sem saber que na verdade está imitando o português europeu. Criamos um português falando de outra forma, sempre falamos da África para voltar agora a ser colonizado, a falar que nem o português europeu, porque a gente ouviu algum moçambicano ou angolano falar de África, a gente fala de África, repete, de África, não é de África, é da África, sempre foi da África. Pensar o mundo fora de todas as barbaridades cometidas pelos povos. Só um adendo aqui, eu fiz esse comentário para ilustrar como a gente recebe essas questões de uma forma muito acrítica, sem criticar. Muda o nosso vocabulário, inclusive, sem saber por que está mudando. Porque as pessoas falam de África, eu vou falar de África também. Ninguém estranha, ninguém questiona. E esse aqui é o fundamento da minha crítica, no fim das contas. Da Europa, pelos Estados Unidos, ou seja, pensar o mundo a partir de um outro local. Pensar o mundo a partir de outro local é pensar o mundo a partir de uma outra possibilidade. Uma nova forma, estabelecimento de novas formas de civilização, novas formas de compreensão do mundo, ou seja, eu tenho aqui uma nova ética. Eu tenho também a confluência de novos saberes. Então essa é uma discussão, portanto, que envolve falar de identidade. Falar, por exemplo, da importância da identidade e do nacionalismo para os países ou subdesenvolvidos ou da periferia do capital. Pensar a importância do nacionalismo. Mas se fizer isso numa perspectiva identitária, a gente vai ter um orgulho em ser subdesenvolvido. E não é isso que a gente quer. Reconhecer a nossa questão de subdesenvolvido, de colonizado, para superar isso. Se a gente seguir a mesma lógica identitária, a gente vai fazer um orgulho de ser colonizado, de ser subdesenvolvido, de ser pobre. Para os países da América Latina, na defesa da sua soberania, do seu modo de vida, contra as formas de invasão estrangeira. Pensar a importância disso para o mundo árabe, o panarabismo, o pan-indigenismo, o pan-africanismo. São, portanto, formas de pensar a identidade como formas de resistência política. Agora, vejam, sabe quem é que fala muito de identidade? Sabe quem é identitarista? Quem é? Identitarista, uma esquerda. Não é não? Tradicionalmente. Quem gosta muito de identidade é a extrema-direita. Sim, verdade. O que é o nazismo? O que é o fascismo? O que são, portanto, esses movimentos... Bom, aqui é uma questão muito problemática, que eu já ouvi o Silvio Almeida falar em mais de uma ocasião sobre isso. De fato, essa ideia também está nesse livro, que eu vou pegar mais uma vez, A Armadilha da Identidade. Ele fala justamente que a ideia identitária surge com racismo, surge com branco, com a ideia de supremacia racial branca, beleza. Só que ao falar isso, Silvio Almeida termina aí a fala como se fosse isso só. Então é o branco que é identitário. Na esquerda não tem identitarismo, não. No movimento negro não tem identitarismo, que é só na extrema direita. Não é. E isso não está no livro também.
Olha o que o Assad Haider faz no livro. Ele vai dizer que o identitarismo surge com a direita, surge com a extrema-direita, e justamente por isso, nós não podemos repetir essa mesma prática. Saca? É esse o chamamento de Assad Haider no livro. Tá falando assim, velho, isso aí de racialismo, de ideia de focar em ideia de raça, de identitarismo, isso é coisa do nazismo, isso é coisa da Ku Klux Klan, isso é coisa da extrema-direita. A gente não pode imitar o mesmo formato, não. Porque as pessoas acham que pode imitar, acham que é bom imitar o mesmo formato. Que loucura é essa? E o Silvio Almeida não fala essa parte, fala só o começo, né? Tá bom, surge lá na extrema-direita, assim, e acaba lá, e no livro do Assad Haider não tem crítica, mas só tem isso.